Diário de um Neurodivergente, parte 10. Não havia vozes humanas, mas algo falava comigo. Não sei se foi minha mente, minha consciência ou algo externo, mas a sensação era clara. Eu não estava sozinho. Você já teve um momento em que sentiu que o universo estava tentando lhe dizer algo? Como um sussurro que você não consegue ouvir claramente, mas que está ali, presente. Era assim. Havia luz, mas não era luz do sol ou de lâmpadas. Era uma luz quente, dourada, que parecia vir de todos os lugares, e de nenhum ao mesmo tempo. Não era forte ou cegante, mas reconfortante. Parecia me abraçar, como se dissesse: está tudo bem. Você pode descansar aqui. E por um momento, acreditei que tudo estava bem. Mas então vieram os flashes. Lembranças fragmentadas começaram a se infiltrar, como pedaços de uma realidade que eu não queria revisitar. Não eram claras, mas intensas. Um barulho alto, como algo quebrando. Uma sensação de movimento brusco, como se meu corpo tivesse sido lançado, e em seguida, a escuridão. Eu não entendi o que era aquilo, mas sabia que algo terrível havia acontecido. Tentei me afastar dessas memórias. Tentei voltar para o lugar de tranquilidade onde estava antes, mas a sensação de calma começou a desmoronar. De repente, fui puxado para um espaço onde tudo parecia confuso. Era como se uma tempestade estivesse se formando ao meu redor. Luzes piscavam, mas agora eram frias, brancas, e o som de vozes começou a ecoar ao longe. Não sei como eu sabia, mas aquelas palavras eram sobre mim. Havia um desespero naquelas vozes, algo que contrastava com a serenidade que eu acabara de sentir. Era como se duas realidades estivessem brigando pelo meu corpo. De um lado, o silêncio reconfortante. Do outro, um caos cheio de urgência. Minha mente parecia flutuar entre essas duas forças. De vez em quando, era puxado de volta ao calor e à luz dourada, onde podia respirar sem esforço. Em outros momentos, era sugado pelo som incessante de máquinas, pelo zumbido. E então veio o momento decisivo. Não sei quanto tempo passou, mas lembro-me de sentir como se uma mão invisível tivesse me segurado. Não fisicamente, mas espiritualmente, algo me disse, não com palavras, mas com uma presença, que eu tinha uma escolha. Não sei como, mas senti que poderia ficar ali, onde tudo era calmo, ou voltar para um corpo que estava quebrado, para uma vida que seria marcada por dor e desafios. Não consigo explicar como e nem porquê, mas senti que aquela presença queria que eu voltasse, que eu tinha uma missão a cumprir do lado de cá. Algo em mim sabia que minha história ainda não havia terminado. Não sei se foi por coragem ou teimosia, mas fiz minha escolha. E foi como ser puxado de volta para a superfície de um lago profundo. Primeiro veio o peso. Senti meu corpo novamente, como se estivesse sendo esmagado. Depois, a dor. Uma dor que consumia cada pedaço de mim, mas que, de certa forma, me dizia que eu estava vivo. Quando finalmente abri os olhos, o mundo estava distorcido. Não via nada, apenas dor. Minha cabeça latejava e eu não sentia nada da cintura para baixo. Ouvia alguém ao meu lado, minha mãe talvez. Não conseguia entender o que dizia, mas seu tom era de alívio misturado com medo. Eu não sabia o que viria depois, mas sabia que aquele momento era um recomeço. Não era o recomeço que eu queria, mas era o que eu tinha. E de alguma forma senti que o lugar onde estive, aquele lugar de luz e calor, ainda estaria comigo, me guiando nos momentos em que eu mais precisasse.
A jornada de lá havia terminado. A batalha do lado de cá estava apenas começando. Os dias que se seguiram após eu acordar foram uma montanha russa de dor e incerteza. Eu sabia que tinha feito uma escolha ao voltar, mas naquele momento, o peso dessa decisão parecia esmagador. Havia uma dúvida constante me rondando. Será que escolhi certo? O corpo que eu agora habitava não parecia o mesmo. Levei 6 meses para voltar a andar e 3 meses inteiros até conseguir enxergar com clareza novamente. Cada movimento era uma batalha e cada vitória parecia pequena diante das cicatrizes que me lembravam do acidente. Meu corpo estava repleto de marcas, hematomas profundos que desbotavam lentamente, cicatrizes que se destacavam como mapas de uma guerra recente. Meu rosto, meu peito, minhas pernas, tudo contava a história de algo que eu ainda não conseguia compreender totalmente. Quando finalmente voltei para casa, não tinha uma noção real do que havia acontecido. Para mim, tudo era fragmentado, como um quebra-cabeça sem peças suficientes. No entanto, a vida ao meu redor continuava, com os meus pais tentando trazer um pouco de normalidade ao caos. Foi meu pai quem, em um esforço para me motivar, fez um trato comigo. Ele sabia o quanto eu amava jogos de videogame. Era uma das poucas coisas que me mantinha distraído enquanto passava a maior parte do tempo deitado, ainda sentindo tontura demais para ficar em pé por longos períodos. Se você caminhar até a frente da casa todos os dias por uma semana, ele disse, eu vou te dar um jogo novo. Parecia algo simples, mas para mim, naquela condição, era um desafio monumental. Mesmo assim, aceitei, não apenas pela recompensa, mas porque algo dentro de mim queria acreditar que era capaz. Os dias que se arrastavam, cada passo era uma luta. O calor do sol na minha pele, o peso do meu corpo em pernas que ainda tremiam e fraquejavam. Tudo isso era um lembrete constante de quão longe eu ainda estava de me sentir normal novamente. Mas, de alguma forma, cumpri a promessa. 7 dias, 7 caminhadas até a frente de casa. No último dia, meu pai se aproximou e com um sorriso perguntou, então, qual jogo você quer que eu compre para você? Minha resposta veio sem hesitação. Eu quero ir junto para escolher. Eu não entendia na época por que ele hesitou. Ele tentou argumentar, dizendo que seria mais fácil se ele fosse sozinho. Mas eu insisti, afinal um trato era um trato. No final, ele cedeu, embora com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Sua preocupação ficou clara quando chegamos ao centro da cidade. Ele estacionou o carro e quando me ajudava a sair, percebi seu olhar inquieto, como se quisesse me proteger de algo que eu ainda não sabia que estava por vir. Quando meus pés tocaram o chão, senti o olhar das pessoas, mesmo antes de vê-las. Era como se o ar ao meu redor tivesse mudado, ficado mais denso, mais pesado. Levantei os olhos e vi rostos que pareciam congelados no tempo, marcado por expressões de espanto e horror. Eles não estavam apenas olhando para mim, estavam me analisando, como se eu fosse algo que eles nunca tinham visto antes. Era desconcertante. Demorou um instante para eu entender o porquê. Desde o acidente, eu ainda não tinha me olhado no espelho. Evitava-os, reflexo nos vidros e ignorava as superfícies brilhantes, que poderiam me mostrar algo que eu não queria ver. Mas naquele momento, vendo os rostos ao meu redor, tudo se tornou claro. Meu rosto era irreconhecível. Marcas profundas, hematomas ainda visíveis, e um dos meus olhos que não acompanhavam o outro. Meu reflexo estava gravado nas reações das pessoas, e foi como um soco no estômago. Essa foi a parte 10 do livro Diário de um Neurodivergente. Para adquirir o livro, entre em contato com Adriano